Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a ouvir ou assistir todos os outros episódios e também a se inscrever no nosso canal. Temos vários episódios desde o início do Livro de Mórmon e a ideia é nós lermos juntos ou comentarmos pedaços do Livro de Mórmon, de maneira que no período de um ano nós possamos concluir toda a leitura do Livro de Mórmon, sempre tirando lições, aprendizados, coisas que podemos fazer para melhor aplicar os ensinamentos do Livro de Mórmon na nossa vida. Tem sido uma experiência muito boa, muitas pessoas já têm acompanhado, lido o Livro de Mórmon por meio desse estudo. Agradeço a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. O Caminho do Discipulado também está no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Telegram temos um canal e todos os links estão na descrição deste vídeo. Eu espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar ainda melhor, ser um dia melhor e mais abençoado após passarmos juntos aqui alguns minutos lendo e comentando alguns versículos do Livro de Mórmon. E hoje vamos ler e comentar 1 Nef, capítulo 22, versículo 1 ao 12. Como que vai funcionar? Primeiro, eu vou ler esses versículos na íntegra e logo após, então, alguns comentários sobre alguns versículos específicos, algumas lições específicas que podemos tirar. Lembrando que esses meus comentários, eles são alguns comentários. Tem muitas outras lições que nós podemos tirar desses trechos que nós lemos, lições pessoais que você pode tirar quando você estiver lendo por meio do Espírito, da inspiração do Espírito Santo e outras maneiras como que você pode aprender. Então, esses comentários que eu faço são apenas alguns comentários, eles não têm a intenção de cobrir todo o conteúdo e nem de dar uma explicação completa com fatos históricos e bases, né, históricas assim. É apenas lições que são importantes, sim, mas lições que nós podemos aplicar. A ideia é tornar prático o nosso estudo do Livro de Mórmon e por isso tiro apenas algumas lições práticas dentro de um período de tempo que não vai ser muito longo, para que os vídeos não fiquem muito longos. Então eu uso apenas alguns versículos para tirarmos algumas lições juntos. Vamos lá então? Vamos começar? Primeiro, antes de eu fazer a leitura, nós vamos ter dois quadros aqui no episódio de hoje. O primeiro quadro é o quadro Curiosidade, quando eu trago alguma curiosidade para que você possa talvez saber algo que talvez você não sabia, e depois uma história de fé, eu compartilho uma história de fé. E então depois do quadro Curiosidade e do quadro História de Fé, eu vou fazer a leitura na íntegra dos versículos e logo após então os comentários. Curiosidade. O terreno do templo que custou apenas $1. Hoje, ao olhar pela janela do centro de visitantes do templo de Winter Quartz, ao fundo, da janela desse centro de visitantes, há quase 20 anos atrás, tudo o que havia era um cemitério. Certo dia, o presidente Gordon B. Hinckley olhou pela janela e declarou que um templo deveria ser construído naquele local. Sim, naquele local em que tinha um cemitério. Mas havia um problema, o terreno não pertencia à igreja. De acordo com os missionários do centro de visitantes, eles fizeram um contato com a prefeitura da cidade e eles concordaram em vender o terreno para a igreja por apenas $1. Aparentemente, isso aconteceu porque alguns anos antes, os membros da igreja ajudaram a limpar a cidade depois que uma tempestade devastadora atingiu aquela região. E isso deixou um impacto duradouro com os líderes daquela cidade e por esse motivo eles estavam dispostos a se desfazer do terreno por apenas $1. Todos ficaram surpresos, exceto o presidente Hinckley. História de fé. Essa história foi contada pelo Elder Kelly Johnson na Conferência Geral de outubro de 2020 e diz o seguinte: ao criar nossos filhos, a irmã Johnson e eu incentivamos cada um deles a aprender a tocar um instrumento musical, mas apenas os deixávamos ter aulas de música se fizessem sua parte e
praticassem seu instrumento todos os dias. Em um sábado, nossa filha Jalim estava animada para brincar com seus amigos, mas ainda não tinha praticado piano. Sabendo que deveria praticar 30 minutos por dia, ela decidiu cronometrar o tempo, porque não queria praticar nem um minuto a mais do que precisava. Ao ir até o piano, ela passou pelo micro-ondas na cozinha e clicou em alguns botões, mas em vez de adicionar o cronômetro, ela programou o micro-ondas para funcionar por 30 minutos e apertou o botão ligar. Após praticar por cerca de 20 minutos, ela voltou para a cozinha a fim de verificar o tempo restante e viu que o micro-ondas estava pegando fogo. Ela correu para o quintal onde eu estava cuidando do jardim e gritou dizendo que a casa estava pegando fogo. Corri rapidamente para dentro de casa e, de fato, vi o micro-ondas em chamas. Em uma tentativa de evitar que nossa casa fosse coberta pelo fogo, tirei o micro-ondas da tomada e usei o fio para levantar o aparelho em chamas do balcão. Na esperança de ser o herói e salvar tanto o dia como também nossa casa, segurei o micro-ondas pelo fio e o balancei em movimentos circulares para que ficasse longe de meu corpo. Fui para o quintal e, com um outro movimento circular, joguei o aparelho na grama. Lá, conseguimos apagar as chamas com uma mangueira. O que causou o problema? Um micro-ondas precisa de algo para absorver sua energia e quando não há nada dentro dele, ele mesmo faz, ficando quente e correndo risco de pegar fogo. Ele se autodestrói em chamas e cinzas. Nosso micro-ondas pegou fogo porque não havia nada dentro dele. Do mesmo modo, as pessoas que têm a fé e a palavra de Deus enraizadas em seu coração poderão absorver e eliminar os dardos ardentes que o adversário certamente enviará para as destruir. Caso contrário, nossa fé e esperança e convicção podem não subsistir e, como um micro-ondas vazio, podemos nos tornar vítimas. Primeiro Nefe, capítulo 22, versículo 1 ao 12. E então aconteceu que depois de haver eu, Nefe, lido estas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, meus irmãos vieram a mim e perguntaram-me: o que significam estas coisas que haveis lido? Deverão ser compreendidas conforme as coisas espirituais que acontecem segundo o Espírito ou na carne? E eu, Nefe, disse-lhes: eis que elas foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito, porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens segundo a carne. Portanto, as coisas que li são relativas tanto às coisas terrenas como às espirituais. Pois parece que a casa de Israel, mais cedo ou mais tarde, será dispersa sobre toda a face da terra, e também entre todas as nações. E eis que existem muitos que já são desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Sim, a maior parte de todas as tribos foi levada embora, e estão dispersos aqui e ali, pelas ilhas do mar, e nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas. E desde que foram levadas, essas coisas foram profetizadas a respeito delas, e também a respeito de todos os que, de agora em diante, forem dispersos e confundidos por causa do Santo de Israel. Porque endurecerão o coração contra ele, serão portanto dispersos por todas as nações e odiados por todos os homens. Não obstante, depois de haverem sido alimentados pelos gentios e de o Senhor ter estendido a mão sobre os gentios, pondo-os como estandarte, e de seus filhos terem sido carregados em seus braços e suas filhas terem sido carregadas sobre seus ombros, eis que essas coisas de que se fala são literais, pois assim são os convênios do Senhor com os nossos pais. E isso se refere a nós nos dias vindouros e também a todos os nossos irmãos que são da casa de Israel. E significa que tempo virá em que, depois de toda a casa de Israel haver sido dispersa e confundida, o Senhor Deus levantará entre os gentios uma nação poderosa, sim, sobre a face desta terra, e nossos descendentes serão por eles dispersos. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes.
e como se fossem, portanto, alimentados pelos gentios e carregados em seus braços e sobre seus ombros. E será também de valor para os gentios, não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. O Senhor Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações, ao fazer chegar seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. E ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro, e serão reunidos nas terras de sua herança, e serão tirados da obscuridade e das trevas, e saberão que o Senhor é seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. O primeiro comentário de hoje, desse bloco, está em 1 Nef 22, versículo 1 e 2. Aqui, os irmãos de Nef estavam questionando sobre o que significavam as coisas que ele tinha lido nas Escrituras. Eles tinham dificuldade de entender o que era lido nas Escrituras e eles estavam perguntando como que eles deveriam fazer, se aquilo deveria ser compreendido conforme as coisas espirituais ou segundo a carne. Aí Nef respondeu: eis que elas foram manifestadas, as Escrituras foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito, porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens segundo a carne. Então aqui Nef deu para os seus irmãos a chave sobre como entender as Escrituras, e essa chave ela também deve ser aplicada por nós, é entendida por nós. A chave para entendermos melhor as Escrituras é o Espírito Santo. Ele falou que as Escrituras foram dadas por meio do Espírito aos profetas que escreveram elas ou que registraram, e pelo mesmo Espírito é que nós podemos entendê-las. Elas são reveladas aos profetas por meio do Espírito, e por meio desse Espírito também elas poderão ser inspiradas e reveladas a nós, para que nós possamos entendê-las quando nós lemos as Escrituras. Então, por isso é tão importante que ao estudar as Escrituras nós possamos buscar a companhia do Espírito, fazer coisas que convidam a companhia do Espírito junto conosco. Por isso que é importante sempre que possível separar um local para estudar as Escrituras, sempre que possível separar antes o conteúdo que você vai estudar. Isso ajuda. O Espírito gosta de organização, e quando nós nos organizamos para ter um estudo, isso melhora nosso estudo, nossa experiência. Nós devemos fazer coisas que convidem o Espírito. Por exemplo, se eu vou estudar em um local que está sujo, bagunçado, talvez não vai ser um convite para que o Espírito possa estar comigo. Talvez eu possa reservar alguns minutos para primeiro organizar aquele local, varrer, limpar, deixar mais organizado possível. Depois eu posso talvez iniciar com uma oração, pedindo que o Senhor me mostre aquilo que eu desejo aprender. Mas antes, talvez até da oração, é definir o que eu estou buscando naquele estudo. Ter um propósito a ser buscado ajuda bastante. Pode ser que eu estou buscando uma resposta, pode ser que eu estou buscando um consolo, pode ser que eu estou buscando apenas sentir a paz do Senhor. Eu não tenho nada específico, apenas quero de novo sentir a paz que vem por meio do Espírito. E então, quando nós fazemos coisas que convidam o Espírito, nós estamos abrindo a porta para que ele possa vir e nos manifestar as coisas que nós precisamos saber, que nós precisamos receber naquele momento. Então, existe uma via de mão dupla no estudo das Escrituras. Primeiro é que nós preparamos o caminho para que o Espírito possa vir. E a segunda mão é que o Espírito vem para nos confirmar, para testificar. E toda vez que nós temos contato com o Espírito, as Escrituras falam que o Espírito traz luz e entendimento. O Espírito também, ele purifica.
Então nós nos tornamos mais puros e santificados quando temos contato com o Espírito Santo. Por isso, o estudo das Escrituras ele é tão importante na nossa vida, porque ele convida o Espírito, ele nos aproxima do Espírito, ele nos conecta com o Espírito. E quando nós nos conectamos com o Espírito, tudo vai ficar mais fácil na nossa vida. Nós temos mais entendimento, nós temos mais paz, nós temos mais amor, nós temos mais os atributos de Cristo, nós temos o desejo de nos tornar pessoas melhores, de nos arrepender, nós temos vontade de fazer as coisas que o Senhor pediu para nós, de cumprir os chamados que o Senhor deu para nós. Então, isso mostra a importância que tem o Espírito Santo, e ele vem por meio do estudo das Escrituras. Por isso, o estudo das Escrituras é parte essencial da nossa fé e do nosso testemunho. O Espírito, ele torna, o estudo das Escrituras, ele nos conecta com o Espírito, e isso nos torna mais familiarizados com o Espírito. Uma pessoa que fica muito tempo sem estudar as Escrituras, ela começa a ter dificuldade de entender, de compreender os sussurros do Espírito. Uma pessoa que estuda mais frequentemente as Escrituras, mais diligentemente as Escrituras, ela se habitua com a linguagem do Espírito, ela se habitua com a voz mansa e delicada, e aquilo ajuda ela a se aproximar cada vez mais do Senhor. O Senhor falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E eu sei que quando nós buscamos preparar o ambiente, preparar coisas naquele momento que vão convidar o Espírito, abrimos as Escrituras, estudamos as Escrituras, o Espírito vem. E quando ele vem, ele traz todas as bênçãos que tem com ele: luz, entendimento, paz, amor, e principalmente ele nos aproxima do Salvador Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entender melhor as Escrituras e para que elas tenham um melhor significado na nossa vida, é apenas por meio do Espírito Santo, porque elas foram manifestadas, elas foram dadas pelo Espírito Santo. Então é por esse mesmo Espírito que nós poderemos compreender elas, poderemos receber delas a luz e o entendimento para a nossa vida. Outro comentário desse bloco de escritura está em 1 Néfi, capítulo 22, versículo 8 e 9, que diz assim: E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes. Então essa palavra grande valor me chamou a atenção. Aqui o Senhor está falando sobre a restauração do Evangelho e como isso seria uma obra maravilhosa, né? Um assombro e uma obra maravilhosa e um assombro, né? Como tem outra escritura usando essa frase, né? Porque realmente o Evangelho ele é uma obra maravilhosa e um assombro, a maneira como tudo aconteceu, a restauração do Evangelho e principalmente o que está contido no Evangelho, que são as leis e ordenanças e convênios que cada um precisa para poder retornar à presença do Pai Celestial. E saber que tudo isso está à nossa disposição em nossos dias é algo maravilhoso. E aqui diz, né, que será de grande valor para nossos descendentes. Então, o Evangelho tem um grande valor. Nós somos muito abençoados por termos contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas será que nós realmente damos esse valor? Será que nós temos dado valor? O que faz uma coisa ter valor e outra coisa não ter valor? Pelas leis do mercado, o que se determina o valor é a lei da oferta e da procura. Ou seja, se tem pouca oferta de um item e tem muita procura, aquilo acaba tendo um grande valor. Na nossa vida pessoal, talvez seja assim. O valor do Evangelho é pelo quanto nós procuramos viver o Evangelho. Quanto mais eu procuro viver o Evangelho, mais valor ele tem para mim. Quanto menos eu procuro viver o Evangelho ou não estou nem aí para o Evangelho, menos valor ele tem para mim. Então talvez também poderíamos aplicar de certa forma a lei da oferta e da procura em relação ao Evangelho. A oferta dele está disponível a todos, mas o fato é que poder tirar proveito dele é de acordo com a procura. Então quanto mais eu procuro o Evangelho, aplicar ele na minha vida, quanto mais eu procuro viver de acordo com o Evangelho,
mais ele vai valer para mim, mais valor ele vai ter. E é incrível como as coisas elas podem ter valor e elas podem perder valor. Nós vemos isso muito no mercado. Por exemplo, tem épocas que um carro, né, nesse momento, né, enquanto eu gravo esse episódio, nos últimos meses, talvez no último ano, os carros, por exemplo, valorizaram muito no Brasil. Um carro que antes valia em torno de 30, 40 mil, um carro popular, hoje é 70, 80 mil reais. Uma série de fatores fez com que valorizasse esse carro. Então, o evangelho para nós, ele tem valorizado ou ele tem desvalorizado? O evangelho hoje, o valor que eu dou para ele é maior do que eu já dei no passado, ou no passado eu dava mais valor ao evangelho? Quanto que está valendo o evangelho na minha vida? Qual o valor que eu estou dando no mercado espiritual da minha vida? Qual o valor que eu estou dando para o evangelho? Ele está entre os itens de maior valor, ou ele está entre os itens de menor valor, ou entre os itens dispensáveis, que não são tão importantes? Essa é uma avaliação muito importante. No versículo 9 ele diz: e será também de valor para os gentios, e não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel. Ou seja, o evangelho ele é de valor para todo mundo. E por que o evangelho tem tanto valor? Por que será? No versículo 9 ele segue: porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus. Então o evangelho ele tem muito valor, e um dos ativos que mais valoriza o evangelho, que torna ele tão valioso para qualquer pessoa, é porque nele está conhecido, está contido os convênios do Pai dos céus. Os convênios do Pai dos céus. Esse é o termo que está aqui em 1 Nef 22, versículo 9. Então, o Evangelho tem muito valor, e um dos motivos que ele tem tanto valor é porque nele nós encontramos os convênios com Deus. Podemos fazer e participar desses convênios. E os convênios nos dão acesso ao poder de Deus, nos dão acesso a tudo que ele tem, a tudo que ele promete a seus filhos. Nós podemos receber por meio dos convênios. Então, o evangelho realmente tem muito valor. E aqui no versículo 8, voltando um pouquinho, ele fala, né, que será de grande valor para nossos descendentes. Interessante, né? Então, o evangelho que nós temos hoje, ele é importante, ele deve ser valioso, importante para nós, mas devemos saber também que ele é de grande valor para os nossos descendentes. E como que os nossos descendentes vão receber o evangelho? É por nosso intermédio. E quanto que o evangelho vai valer para os nossos descendentes quando eles receberem? Vai depender do valor que nós damos hoje. Um pai e uma mãe que não dá valor ao evangelho não pode esperar ou cobrar que seu filho dê valor ao evangelho, porque ele não está dando. Ele está passando a mensagem e a visão de que o evangelho não é algo assim tão importante, de que nós podemos viver o evangelho quando for conveniente, quando for mais tranquilo, quando passar um pouco essas dificuldades que estamos enfrentando, quando a vida ficar mais tranquila, daí sim nós vivemos o evangelho. Então, quando nós passamos essa mensagem, essa vai ser a mensagem que os nossos descendentes vão receber. Então, se eu dou muito valor para o evangelho, se eu vivo o evangelho hoje, os meus descendentes vão receber essa mensagem no futuro. Eles vão saber que o evangelho é algo valioso, que é importante, que ele abençoa e que ele deve ser colocado em primeiro lugar, né? Seguir Jesus Cristo deve estar em primeiro lugar. E para seguir Jesus Cristo, seguimos o evangelho dele. Então, que nós possamos entregar para os nossos descendentes um evangelho de valor e não um evangelho que não tem valor. E isso tudo vai depender da maneira como nós vivemos o evangelho. Então, que eu e você possamos dar o devido valor ao evangelho. E com isso, os nossos descendentes no futuro receberão essa mensagem, que o evangelho ele é importante, ele é essencial para ter uma vida feliz, abençoada e principalmente para poder voltar à presença do Pai Celestial. O último bloco de hoje, o último comentário, está no versículo 10, 11 e 12 de 1 Nef 22,
E aqui eu vou ler alguns trechos desses versículos que diz o seguinte: E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão, olha, presta atenção, todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. O Senhor Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações, ao fazer chegar seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro, e serão reunidos nas terras de sua herança, e serão tirados da obscuridade das trevas, e saberão que o Senhor é o seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Então aqui, nesses versículos, a lição importante que eu tiro nesse momento é que o Evangelho, ele é a maneira como as famílias podem ser verdadeiramente abençoadas. Aqui diz assim, que as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a não ser que ele desnude o braço. Então, a maneira como o Senhor desnuda o seu braço perante as nações é com a restauração do Evangelho. E a maneira como as famílias podem ser abençoadas é com o Evangelho. Uma família não poderá receber todas as bênçãos que poderia receber sem ter o Evangelho. Uma família pode ser feliz sem ter o Evangelho, pode ser abençoada, pode viver princípios bons e corretos e ser abençoada por isso. Existem muitas famílias assim, que não vão na igreja, que não são da igreja, mas que são famílias boas, famílias felizes. Mas, para uma família receber todas as bênçãos que poderia receber, é apenas por meio do Evangelho. E aí tem mais, logo abaixo fala também que o Senhor vai fazer chegar a essas famílias os convênios. Então, os convênios chegarão às famílias por meio do Evangelho. Os convênios feitos no batismo, os convênios do sacerdócio, os convênios do templo. E isso nós podemos colocar também aqui o selamento de famílias. Então, o selamento de famílias, o selamento que torna uma família eterna, selada para toda a eternidade, homem, mulher, marido e esposa com seus filhos, é por meio do Evangelho, que é recebido por meio dos convênios. E aí no versículo 12 fala que fazendo isso, o Senhor vai tirá-los do cativeiro e serão reunidos na terra de sua herança, e vai tirá-los da obscuridade das trevas. Então, eu sei, por experiência própria, eu sou de uma família muito boa, mas o Evangelho está na minha família, eu acredito que em torno de quase 30 anos, uns 27 anos que o Evangelho entrou na minha casa, na minha família. E todo esse tempo é visível as mudanças que ocorreram na minha família. Esse trecho que fala que o Senhor vai tirar do cativeiro, eu já pude perceber que o Senhor já libertou minha família de vários cativeiros que vinham há gerações. Por exemplo, pesquisando a história da família, a minha avó, ela faleceu muitos anos atrás, muitos anos. Tanto que a maioria dos netos não conheceu ela pessoalmente, eu não conheci ela, porque ela faleceu nova. E eu fui ver com uma tia por que ela tinha falecido. Ela tinha um vício muito grande com álcool. Então, imagina uma mulher, uma senhora, tinha muita dificuldade. E eu não culpo ela, pelo contrário, eu vejo ela como uma vítima. Talvez esse vício que ela teve, ela trouxe dos pais dela, talvez ela aprendeu com a família dela. E o fato é que o meu pai depois também tinha vício com o alcoolismo. E eu vi isso como um segmento do que vinha acontecendo com a minha avó. Ou seja, esse era um cativeiro que estava na minha família. E que em mim, nos meus irmãos, foi quebrado. Nós não temos esse vício com o alcoolismo. Então isso é uma maneira como o Evangelho nos tirou desse cativeiro. E quantos outros cativeiros que o Evangelho tirou a minha família? Cativeiro às vezes de mal entendido, às vezes intrigas familiares que se arrastam por anos, às vezes problemas emocionais que vão passando de pai para filho, geração após geração, e que com o Evangelho podem ser quebrados. Essa corrente que vinha pode ser quebrada, e aquele cativeiro que vinha prendendo aquela família, ele pode ser liberto. Então, realmente o Evangelho, ele nos liberta do cativeiro, ele liberta as famílias do cativeiro, ele liberta da obscuridade e das trevas, como está aqui no versículo 12. Então, quanto o Evangelho pode abençoar uma família, né? O quanto o Evangelho pode abençoar qualquer família da terra. E de fato,
uma família jamais vai poder receber todas as bênçãos que ela poderia receber se não for por meio do Evangelho. Então, o quanto eu sou grato pelo Evangelho. E você, na sua família, na sua vida, você já percebeu algum cativeiro que o Senhor libertou você, que libertou você ou seus filhos? Tem alguma coisa que vinha de geração em geração e que por meio do Evangelho você pôde enfrentar aquilo e quebrar aquele ciclo vicioso? Eu posso perceber várias coisas, acredito que na sua família também. E daí tem um outro lado, talvez você seja a primeira geração. Eu ainda faço parte da primeira geração da minha família na igreja, então é fato que ainda tem ciclos a serem quebrados. Tem vários cativeiros ainda a ser libertos. Às vezes existe o cativeiro financeiro, às vezes existe o cativeiro, como eu falei, emocional, existe cativeiros de dificuldades que vêm de gerações e que nós, por ser parte das primeiras gerações do Evangelho, vamos ter que quebrar esse cativeiro, vamos ter que enfrentar. Não vai ser fácil, mas temos que ter paciência e saber que aquilo que nós estamos enfrentando hoje, os ciclos que nós estamos quebrando hoje, os ciclos viciosos, esses ciclos os nossos filhos não vão ter que enfrentar. Isso me motiva muito. Saber que talvez algo está sendo difícil para mim, mas que se eu enfrentar, se eu vencer aquilo, quebrar aquele ciclo vicioso, o meu filho, a minha filha, eles não vão ter que enfrentar isso. Isso vai ser uma dificuldade a menos que eles terão no futuro, porque eu ajudei a quebrar aquele ciclo vicioso. Mas não foi porque eu quebrei, mas porque eu procurei aplicar o Evangelho e por meio do Evangelho, como está aqui nesses versículos que a gente leu aqui, 1 Nef 22, do 8 ao 10, aliás, do 10 ao 12, é que o Senhor então vai quebrar, vai libertar dos cativeiros, vai quebrar os ciclos viciosos e vai nos libertar dos cativeiros e nos tirar da obscuridade. Quanto isso é valioso, o quanto isso é importante e quanto eu sou grato por saber que isso é real, que realmente por meio do Evangelho nós podemos quebrar ciclos viciosos e podemos nos libertar e libertar nossos familiares de cativeiros que talvez se arrastam já há gerações e que por nosso intermédio, aplicando o Evangelho de Cristo, poderá ser quebrado, poderá chegar ao fim. Pergunta e resposta. Esse quadro visa responder perguntas que normalmente são feitas, algumas são enviadas e algumas nós vimos aí que são feitas, então nós trazemos a pergunta e também a resposta. A pergunta de hoje é: como posso criar um plano de estudos das Escrituras para que eu possa me orientar e seguir melhor esse plano? Então, ter um plano de estudo das Escrituras é algo muito importante, que realmente ajuda bastante. Algumas pessoas não precisam, conseguem estudar, já tem uma rotina bem fixa e conseguem todos os dias estudar as Escrituras. Algumas pessoas não têm, ficam perdidas quando vão estudar, não sabem por onde começar, o que estudar. Nós temos hoje o Vem e Segue-me, mas também temos o Livro de Mórmon, temos as revistas da igreja, temos outros materiais para estudar e às vezes fica um pouco confuso. O que eu posso estudar? O que eu devo estudar? Então, realmente ter um plano de estudos pode ajudar a distribuir os dias da semana, os horários que você vai estudar e os assuntos que você vai estudar a cada dia. Ter um plano de estudo ajuda bastante a direcionar, de maneira que quando você for sentar para estudar as Escrituras, você não perde tempo pensando no que vai estudar, no que você poderia estudar. Você já senta sabendo o que você vai estudar naquele dia. Então, eu vou fazer um material e vou disponibilizar no canal, tá? Sobre como elaborar um plano de estudo das Escrituras, como que eu faço, né? Não que esse seja o modelo melhor ou mais eficaz, mas talvez compartilhando como eu faço, pode dar para você uma luz, um entendimento, uma visão, uma ideia de como você pode fazer também, ou pode copiar como eu faço, mas eu vou fazer esse material nos próximos dias e vou disponibilizar aqui no canal, então, sobre como fazer um plano de estudo das Escrituras, tá bom? Como fazer um organograma, como organizar esse estudo para que ele seja mais produtivo e que seja mais eficaz na nossa vida, para que realmente possa trazer o efeito necessário, que é nos ajudar a ter uma experiência espiritual e nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. E
chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter permanecido comigo até aqui. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Convido você a se inscrever no canal, a ouvir ou assistir outros vídeos que temos no canal e que ainda vamos disponibilizar. Muito obrigado pelo seu tempo valioso aqui comigo. Foi muito bom para mim estar com você. Tá? Muito obrigado. Espero realmente que possamos ter de novo essa experiência, né, de participar de mais um episódio juntos, de outros materiais, outros conteúdos, outros ensinamentos e aprendizados que vamos poder receber juntos, eu e você, tá bom? Que você tenha um ótimo dia, que você seja feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no canal Caminho do Discipulado e também a seguir o canal Caminho do Discipulado nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e temos um canal no Telegram. Todos os links eles estão na descrição deste vídeo. Convido você também a ouvir ou assistir todos os episódios anteriores que temos aqui gravados e disponibilizados para que você possa estudar junto, usando as suas escrituras e poder ter uma boa experiência aí através do nosso conteúdo. É muito bom saber que você está aqui mais uma vez. Convido você a compartilhar o nosso canal com seus amigos, seus familiares e vamos então agora ter alguns minutos juntos. Espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar ainda melhor após passarmos agora esses minutos juntos aqui. Vamos aprender lições importantes no dia de hoje, estudando, lendo os versículos do capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 26 do capítulo 22 de 1º Nef. Vamos tirar lições importantes que vamos poder aplicar em nossas vidas e que vão ajudar de alguma forma a nos tornar melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar agora com os nossos quadros. O primeiro quadro é Curiosidade, depois temos o quadro História de Fé. Logo após esses dois quadros, eu vou fazer a leitura na íntegra desses versículos de 1º Nef 22, versículo 13 ao 26, e logo após a leitura, então, alguns comentários, algumas lições que podemos tirar desses versículos para melhor aplicá-los na nossa vida. Curiosidades. Quais templos são citados no livro de Mórmon entre o povo nefita e lamanita? Temos algumas referências. No início do livro de Nef, ele relata, em 2º Nef, ele relata que uma das primeiras ações deles na Terra da Promissão foi construir um templo. Isso está em 2º Nef 5,16. Depois nós vimos que lá em Mosias 1 ao 6 o povo se reuniu no templo de Zaraenla para ouvir as palavras do rei Benjamim. Mosias 11 nós vemos que o rei Noé mandou construir um templo na sua cidade, na terra de Nef. E também lemos em Elamã 3 que é mencionado que foi construído templos nas cidades da terra do norte. Isso está em Elamã 3:9. E em Alma 16:13 fala que Alma e Amaleque viajaram por todas as terras nefitas dentro e ao redor da terra de Zaraenla, pregando arrependimento ao povo em seus templos. Em Alma 23:2 menciona templos entre os lamanitas. E em 3º Nef 11 temos o relato onde o Senhor Jesus Cristo apareceu ao povo no templo que havia na terra de abundância. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Uchtdorf na Conferência Geral de outubro de 2017. Ela ensina sobre como reagir diante de mal-entendidos que possam acontecer na igreja e até pequenas ofensas, que possam acontecer ou ser gerada entre os irmãos, e como nós podemos agir para que isso não nos atrapalhe, como que nós devemos agir da forma correta caso maus entendidos possam acontecer conosco. Vamos então iniciar.
Há quase 2 décadas, o Templo de Madrid, Espanha, foi dedicado e começou a funcionar como uma casa sagrada do Senhor. Harriet e eu nos lembramos bem porque na época eu estava servindo na presidência da área Europa. Com muitos outros irmãos, passamos inúmeras horas cuidando dos detalhes do planejamento e da organização dos eventos que levaram à dedicação. À medida que a data da dedicação se aproximava, notei que ainda não tinha recebido um convite. Isso foi um tanto inesperado. Afinal, em minha responsabilidade como presidente da área, eu estava muito envolvido nesse projeto de preparação do templo e me senti um pouco responsável por ele. Perguntei a Harriet se ela tinha visto um convite. Ela disse que não. Passaram-se os dias e minha ansiedade aumentou. Pensei que nosso convite tinha sido extraviado. Ou talvez estivesse escondido entre as almofadas do sofá. Talvez tivesse sido jogado fora com os folhetos de propaganda que vêm pelo correio. Nossos vizinhos tinham um gato que gostava de mexer em tudo, até comecei a suspeitar dele. Finalmente, fui forçado a aceitar o fato. Eu não tinha sido convidado. Mas como aquilo era possível? Será que eu tinha ofendido alguém? Será que tinham simplesmente presumido que morávamos muito longe? Será que tinham esquecido de mim? Por fim, percebi que essa linha de pensamento estava me levando a um caminho que eu não queria trilhar. Harriet e eu dissemos a nós mesmos que a dedicação do templo não se tratava de nós, não era uma questão de quem merecia ou não ser convidado, não tinha nada a ver com nossos sentimentos ou com o fato de que achávamos que tínhamos direito de participar. Tratava-se da dedicação de um edifício sagrado, um templo do Deus Altíssimo. Era um dia de alegria para os membros da igreja na Espanha. Se eu tivesse sido convidado a participar, teria ido com muito prazer. Mas, se não fosse convidado, minha alegria não seria menos profunda. Harriet e eu nos alegraríamos de longe com nossos amigos, nossos amados irmãos e irmãs, mas à distância. Louvaríamos a Deus por essa maravilhosa bênção com o mesmo entusiasmo que quer estivéssemos na nossa casa em Frankfurt, quer estivéssemos em Madrid, na Espanha. Primeiro Nefe, capítulo 22, versículo 13 ao 26. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, entornar-se-á sobre suas cabeças, porque lutarão entre si, e a espada de suas mãos cairá sobre suas cabeças, e embriagar-se-ão com o seu próprio sangue. E todas as nações que te fizerem guerra, ó casa de Israel, voltar-se-ão umas contra as outras, e cairão no abismo que abriram para apanhar na armadilha o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos. E aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja, cairá por terra, e grande será a sua queda. Pois eis que diz o profeta: aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. Pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como um restolho, e dia virá em que serão queimados. Pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que estas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue e fogo e vapores de fumaça. É preciso que seja na face desta terra, e isto acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endurecerem o coração contra o Santo de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: o Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim,
e ouvi-lo-eis em tudo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora, eu, Nefe, declaro-vos que esse profeta de quem Moisés falou era o Santo de Israel. Ele, portanto, julgará com retidão. E os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será reestabelecido entre os filhos dos homens, reino esse que é estabelecido entre os que estão na carne. Pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade. Sim, enfim, todas aquelas que pertencem ao reino do diabo são as que devem temer e tremer e estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó. Estas são as que serão consumidas como restolho, isto de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no. E haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão, e o Santo de Israel reina. O primeiro bloco de escrituras desse episódio de hoje, de 1 Nefe, capítulo 22, versículo 13 a 26, está no versículo 15, que diz assim. Aí temos uma lição importante para tirar desse versículo. Pois eis que diz o profeta, aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então, aqui diz que se aproximava o tempo em que Satanás não teria mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. O que faz nosso inimigo ter poder sobre o nosso coração? O que dá a ele o poder sobre o nosso coração? Aqui no versículo 26 segue, diz assim, como nós podemos neutralizar esse poder. E daí nós entenderemos o que dá o poder para ele e o que neutraliza o poder de Satanás sobre o nosso coração. Diz assim no versículo 26, e por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder. Então, o que dá poder para Satanás é a iniquidade. O pecado dá poder para ele. E a retidão, ela tira o poder de Satanás. Por causa da retidão, ele não consegue ter poder sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma nação. Então, é a retidão que neutraliza o poder de Satanás na nossa vida. Então, a minha preocupação para que o inimigo não tenha influência sobre a minha vida, sobre a minha família, não deve ser combatendo o mal, combatendo as coisas erradas, mas é promovendo a retidão. Quanto mais eu promover a retidão, Satanás não vai estar ali. Onde há luz, não há trevas. E onde a luz se acende, as trevas fogem, as trevas correm. As trevas não subsistem junto com a luz. Ela não consegue permanecer onde há luz. Então, a melhor maneira de me proteger contra Satanás, proteger meus filhos, a minha família, é promovendo a retidão. É buscando ser o mais reto possível em todas as minhas ações, palavras, comportamentos. Quanto mais reto, quanto mais retidão eu tiver, menos poder vai ter Satanás, menos influência vai ter ele sobre nós. Nós aprendemos que no milênio Satanás vai ser aprisionado. E isso significa que ele não vai ter poder para tentar aqueles que estiverem vivendo nessa época. Isso está lá em Doutrina e Convênios 101, 28. Em Doutrina e Convênios 45 diz assim: os filhos crescerão sem pecado para a salvação.
E por causa da retidão do povo do Senhor, Satanás não tem poder, portanto não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão e o Santo de Israel reina. Então, a maneira como Satanás vai ser preso no milênio não é porque vão pegar ele, vão colocar algemas em suas mãos e deixar ele numa segurança, num presídio de segurança máxima no meio do mar lá sozinho. Não vai ser assim que Satanás vai ser preso. Ele não vai ser preso fisicamente, até mesmo porque ele não tem um corpo físico, mas ele vai ser preso por causa da retidão. O que vai prender Satanás durante o milênio é a retidão do povo. O povo vai estar vivendo em retidão e isso não vai permitir que Satanás possa agir entre eles. Mas será que nós temos que esperar até o milênio para prender Satanás? Será que ele só pode ser preso no milênio? Não, nós podemos diminuir ou até mesmo prender toda a influência dele na nossa vida se nós formos retos. Quando nós vivemos de maneira reta, ele não tem poder. A retidão neutraliza o poder de Satanás na nossa vida. Ele não consegue ter poder se nós vivemos em retidão. Então, uma família já pode prender o poder de Satanás hoje se vive em retidão. Uma pessoa, uma ala, um grupo de pessoas se vive em retidão. Então, a retidão é a maneira como nós neutralizamos o poder de Satanás na nossa vida. E como vou falar num outro bloco aqui sobre como o Senhor protege os justos não precisam temer. Os justos não precisam temer. E esse é um dos motivos, porque os justos vivem em retidão. E a retidão, ela neutraliza o poder do inimigo. Ela limita o poder do inimigo. De maneira que no milênio vai haver tanta retidão na terra que ele vai ficar preso. Ele vai ficar impossibilitado de agir. Ele não vai poder agir. Ele estará preso durante o milênio. E como eu falei já, isso não vai ser de forma física ou em um local que ele vai ficar lá preso, escondido, sem poder influenciar ninguém. Não, ele vai estar como ele está hoje. A diferença é que o povo não vai estar como o povo vai estar hoje. A retidão vai reinar na terra e por causa da retidão, Satanás perde o seu poder. Então, onde há retidão, Satanás tem menos poder. Então, se eu quero... me preocupo e quero com que Satanás tenha menos poder e influência sobre mim, sobre minha família, sobre os meus filhos, o que eu devo fazer? Aumentar a retidão. Aumentar a retidão, aumentar a retidão. Um pouquinho de cada vez, um pouco mais a cada dia. Por isso, talvez o presidente Nelson tenha falado tanto sobre arrependimento. Talvez esse seja um dos motivos, porque ao nos arrepender, nós aumentamos nossa retidão, e aumentando nossa retidão, o poder de Satanás diminui sobre nossa vida e até mesmo sobre a terra. Então, por isso é tão importante que nós busquemos a retidão sempre mais e mais e mais. Quanto mais retos nós formos, mais teremos força espiritual e menos influência Satanás terá sobre nós, sobre nossa vida, sobre os nossos pensamentos. Então, que nós possamos nos esforçar para aumentar nossa retidão. Lembrando que retidão não significa perfeição. A retidão é um esforço de viver de maneira reta, da maneira como o Senhor espera que nós vivamos. Uma vida reta, uma vida que leva ao caminho estreito e apertado que nos conduz ao Senhor Jesus Cristo. O segundo comentário desse bloco de escrituras de hoje está nos versículos, na verdade são 4 versículos que eu gostaria de trazer um conceito importante aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, que é sobre como o Senhor preserva os justos e como os justos sempre serão preservados pelo Senhor. Isso não significa que os justos não passarão por dificuldades e provações, mas que o Senhor vai preservá-los, ainda que seja pelo fogo. Gosto muito da história de Daniel na cova dos leões, quando o Senhor preservou a vida dele. Gosto muito de como o Senhor pode preservar nós, mesmo em meio ao fogo, às dificuldades, às provações, e como isso é algo muito, muito real.
E aí nesses versículos nós podemos ter a confirmação disso. Por exemplo, no versículo 17 diz assim: portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, os justos tenham de ser preservados com destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, eles serão salvos, ainda que seja por fogo. No versículo 19 diz: pois eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. O versículo 22 diz: os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que deve temer. O versículo 24 diz assim: e rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. Então, as promessas feitas aos justos são muito grandes, muito grandiosas. É que o Senhor vai lutar suas batalhas e que o Senhor vai preservá-los com seu poder. Como eu disse antes, não significa que os justos não terão dificuldades, que os justos não serão provados, que os justos não passarão por provações em sua vida. Mas fala e repete várias vezes nesses 4 versículos que o Senhor vai protegê-los, vai preservá-los pelo seu poder. Então o Senhor preserva os justos pelo seu poder, ainda que sejam salvos pelo fogo. E quando fala o poder do Senhor, nós podemos dividir esse poder em várias áreas. O Senhor vai preservar os justos pelo seu poder. Que poder pode ser esse? Pode ser pelo poder do Espírito Santo, pode ser pelo poder do sacerdócio, pode ser pelo poder da expiação do Salvador Jesus Cristo. Os justos serão preservados pelo poder do Senhor, e esse poder pode se manifestar de acordo com essas formas, através do poder do sacerdócio, poder do Espírito Santo, poder da expiação sagrada que o Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor para que nós possamos ser considerados e dignos de estar entre os justos. Que quando afinal em resplendor e glória Cristo retornar, nós possamos estar entre os justos de joelhos, orando e esperando por Ele, reconhecendo Ele como nosso Salvador. Então que cada um de nós possa fazer uma autoavaliação. Como que está hoje? Será que eu posso ser digno de ser contado entre os justos? Isso não significa que nós seremos perfeitos, não significa que os justos também são perfeitos, mas significa que são pessoas que estão procurando a cada dia se arrepender, que estão com sua fé e seu testemunho alicerçados no Salvador, que estão alinhadas com a visão do profeta vivo na terra, que hoje é o presidente Nelson. Então, isso é que significa fazer parte dos justos, isso significa um sinal de que nós estamos do lado dos justos, procurar fazer o nosso melhor para estar digno, para guardar os mandamentos, para seguir o conselho dos nossos líderes, para poder estudar as Escrituras, estar no templo, guardar os convênios que temos com o Senhor, um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, e assim nós vamos poder nos tornar mais justos a cada dia, porque realmente nesses versículos fica muito claro o quão grandes são as promessas que o Senhor fez para os justos, e eu quero muito lutar e trabalhar e me esforçar para que eu possa estar entre os justos, para que eu seja digno de ser contado entre os justos, para que essas promessas que estão nesses 4 versículos, elas possam se aplicar na minha vida e na minha família. O terceiro e último bloco de hoje para nós comentar está no versículo 25, 1 Nef 22, 25, que diz assim: e ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no, e haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. Esse versículo ensina vários princípios importantes de liderança e ministração. Primeiro, sobre como o Senhor ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra. Então, o Senhor ele tem um papel de
congregar, ele procura congregar, unir todos os seus filhos. E nós, quando nós estamos dirigindo ou presidindo uma organização, ou como pai, como mãe, cabe a nós ter esse primeiro papel, reunir todos. Aqui fala que ele reúne dos 4 cantos da terra, ou seja, ele reúne todos, de todas as partes. Então, o primeiro papel nosso, e para que nós possamos ter sucesso em uma organização, em um chamado, é reunir todos os envolvidos, é unir todos em um único objetivo. Aí depois diz assim, ele conta suas ovelhas, ou seja, o fato de contar, de usar os números, ele é necessário. Se nós não sabemos aonde nós estamos hoje, fica difícil saber como chegar onde nós queremos chegar. Primeiro passo, quando eu estou num lugar, por exemplo, estou numa cidade que eu não conheço, e eu preciso chegar em determinado endereço que eu também não sei como chegar. Para mim poder colocar no GPS, no mapa, no aplicativo, para ele me dar a orientação, eu vou precisar usar a minha localização atual. É só com a minha localização atual que ele vai poder me dizer para qual caminho que eu devo me dirigir, qual a direção que eu devo seguir. Então, o fato de contar suas ovelhas faz parte do processo de saber quantas ovelhas eu tenho, qual é a situação atual. A parábola da centésima ovelha, ou da ovelha perdida, onde o Senhor tinha 99 ovelhas, 100 ovelhas, e 99 estavam seguras, mas uma se perdeu. O pastor dessa parábola, ele só percebeu que uma ovelha tinha se perdido porque ele usou esse princípio de contar as ovelhas. Porque ele tinha contado as ovelhas, ele sabia que ele tinha 100. Agora, se ele só soubesse que tinha muitas ovelhas, mas nem sabia quantas tinha, se tinha 90, se tinha 103, se tinha 80 ou 65, se ele não soubesse isso, ele não ia saber que uma ovelha tinha se perdido. Então, o fato de usar os números é necessário para que nós possamos cuidar para que nenhuma ovelha seja perdida, para que, caso uma se perca, ela seja percebida e seja ministrada para retornar ao rebanho. Depois aqui diz, e elas conhecem-no. Então, as ovelhas conheciam o pastor. E nós devemos criar experiência onde as nossas ovelhas conheçam a nós. Isso não significa que nossa vida tem que ser o tempo todo divulgada para todo mundo, mas significa que nós temos um bom relacionamento com as nossas ovelhas, que nós temos um relacionamento aberto, sincero com elas. E por isso elas conseguem conhecer nós. Também aqui fala que ele alimentará as suas ovelhas e nele serão apacentadas. Então o pastor ele se preocupa em alimentar as suas ovelhas. E alimentar não é apenas encher a barriga. Alimentar é o alimento espiritual, é o alimento que nutre espiritualmente. Então o bom pastor ele sempre se preocupa se as suas ovelhas estão bem alimentadas. E não significa que só se preocupar se elas estão com a barriga cheia e tá tudo bem. Não, ele se preocupa se elas estão sendo alimentadas, ou seja, se aquele alimento está nutrindo elas espiritualmente, se elas não estão desnutridas espiritualmente. Então, o bom pastor fica sempre atento se as suas ovelhas estão bem alimentadas. Isso pode se aplicar na nossa casa, para os pais. Os pais eles devem se preocupar se seus filhos estão sendo alimentados espiritualmente, se eles estão estudando as escrituras, se eles estão conseguindo fazer a sua oração pessoal, se eles estão conseguindo ter uma boa experiência domingo na igreja. Não basta que apenas eles estejam indo na igreja ou que nós achemos que eles estão estudando, achemos que eles estão orando. É o papel do pastor cuidar para que as suas ovelhas sejam bem alimentadas. Isso cabe também ao marido e à esposa. Faz muito bem o marido e a esposa saber, com jeitinho, com amor, se a esposa está conseguindo estudar as escrituras, se o esposo está conseguindo estudar as escrituras. Isso faz parte também das pessoas a quem nós servimos. Não que nós vamos ficar bisbilhotando a vida dos outros, mas saber se a pessoa está conseguindo se alimentar, ela está conseguindo ter uma boa experiência na igreja aos domingos, ela está conseguindo ter uma boa experiência no templo, ela está conseguindo ter uma boa experiência com o estudo das escrituras. E se não está, como que eu posso ajudar como pastor? De que maneira o pastor pode prover o melhor alimento para aquela ovelha que está tendo dificuldade de se alimentar? Será que não seria talvez preparar uma maneira diferente de levar o pasto àquela ovelha para que ela possa então conseguir se alimentar? Será que algumas ovelhas no começo não vão precisar que eu triture
o alimento delas, para que elas possam engolir com mais facilidade, pelo menos no início. Então temos que pensar com um olhar do pastor, que se preocupa em alimentar suas ovelhas e se preocupa se elas estão sendo bem alimentadas. Isso é muito, muito importante e faz parte do papel do pastor saber como que está a nutrição espiritual das suas ovelhas, para que ele possa, de maneira a se preparar melhor para saber como cuidar delas, até mesmo preparar e fortalecer a imunidade espiritual das ovelhas por meio de uma boa alimentação. Quando nós não nos alimentamos direito, o nosso corpo fica fraco e nós acabamos ficando com a nossa imunidade baixa. Quando nós não nos alimentamos direito espiritualmente, o nosso espírito fica fraco, a nossa imunidade fica baixa e qualquer gripe espiritual, qualquer resfriado espiritual, nós acabamos pegando, porque a nossa imunidade espiritual está baixa. Então, como pastores, cabe a nós cuidar como que está a alimentação espiritual das nossas ovelhas. Perguntas e respostas. O livro de Mórmon responde a várias perguntas da alma, perguntas que muitas vezes as pessoas têm e que procuram uma resposta. Quais seriam algumas das perguntas da alma que o livro de Mórmon responde? Então, existem várias perguntas da alma que são muito pessoais, mas algumas perguntas genéricas eu separei aqui que o livro de Mórmon pode responder. Por exemplo, a pergunta: existe um Deus? Nós achamos uma resposta clara para isso em Alma 22. Outras perguntas: o que Jesus Cristo espera de mim? Segundo Nef 9. Como a crença em Jesus Cristo pode me ajudar? Alma 36. Há vida após a morte? Alma 40. Qual é o propósito da vida? Alma 34. Por que Deus permite que o mal e o sofrimento ocorram? Segundo Nef 2, temos também Alma 14, 9 ao 11 e Alma 60 ao 13. Outras perguntas da alma: meu bebê precisa ser batizado? Moroni 8. Deus me conhece? Alma 5, 38. Deus responde às orações? Enos 1. Como posso encontrar paz e alegria na vida? Mosias 2 e Mosias 4. Como minha família pode ser mais feliz e unida? Mosias 2. Como conciliar família e carreira? Terceiro Nef 13. Como posso fortalecer meu relacionamento com meu cônjuge? Terceiro Nef 14. Como posso evitar os males que ameaçam minha família? Alma 39. Como posso evitar o pecado? Elamã 5. Fiquei desempregado. Como posso encontrar um trabalho e ficar tranquilo nesse momento de provação? Primeiro Nef 16. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que me acompanhou até esse momento aqui. Obrigado a você que tem acompanhado todos os episódios do Livro de Mórmon Comentado e outros episódios aqui do canal O Caminho do Discipulado. Espero que você tenha conseguido tirar alguma lição e que você consiga aplicar essa lição na sua vida para que possa trazer algum benefício para você de alguma forma, porque eu tenho certeza que podemos tirar muitas lições ao estudar as Escrituras, ao procurar nos conectar com a vontade do Senhor para a nossa vida. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado.